Olá, meu amigo, minha amiga. Existe alguma coisa mais desagradável e nociva do que quando você está tentando resolver um problema, reverter uma situação, consertar algo que está precisando ali de um reparo emergencial, cuidar de alguma pessoa, cuidar de algum assunto e existir do seu lado uma pessoa dizendo que não vai dar certo, que você está fazendo tudo errado, que aquilo vai ficar pior ainda? Não existe, né? No entanto, isso está acontecendo em larga escala aqui no Brasil. Enquanto o povo do Rio Grande do Sul está submerso, ali está passando por necessidades e crises absolutamente que nós nunca vimos aqui no Brasil, existem pessoas e grupos que estão apenas tentando tumultuar, causar mais problema. Se essas pessoas não têm o que dizer, o melhor seria se elas ficassem caladas. No entanto, não. Elas estão infernizando aquilo que já é uma situação muito complicada, né? E o pior de tudo é o seguinte, não há sinceridade nisso que essas criaturas estão fazendo. Tudo faz parte de uma pura vigarice para fins políticos. E aonde estão alguns desses seres do núcleo das desinformações, do mau agouro, do discurso negacionista? Estão fora do nosso país, né? Estão circulando aí apenas fazendo esse papel nefasto. E eles precisam ser denunciados. Aparece alguma solução vinda dessas criaturas? Evidentemente não. Eles só estão falando mal, tentando, e com o que eles fazem, eles acabam atrasando uma série de situações. Mas esse momento de crise, ele está servindo também para acender algumas luzes, né? Ontem eu postei aqui uma fala com vocês, um vídeo com vocês, que está tendo audiência muito legal, que aborda a questão da dívida pública aqui no nosso país. Porque hoje, essa crise que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul necessitará de muitos recursos, muitos investimentos. E aí o que está se colocando em curso hoje são ideias de se remanejar recursos de áreas que já são carentes para cuidar dessa situação de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas dessas questões, trazer aqui algumas imagens, mas antes de mais nada, quero te dar as boas-vindas aqui no nosso Portal do José. E se você ainda não nos conhecia, convido você para se inscrever aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, participe das nossas atividades, do nosso chat. E se gostar, dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui os vigaristas, que eu me referi no começo dessa história, né? Muitos estavam e ainda estão nos Estados Unidos usando dinheiro público para queimar, né? Para tentar difamar o nosso país e o nosso sistema democrático. Se essas criaturas fizessem isso, né, por uma devoção ideológica, por uma convicção ideológica, e para isso utilizassem recursos próprios, faz parte do jogo democrático. O problema é quando eles se locupletam de dinheiro público, de estadias, de passagens, sempre em condições melhores, né, de viagem, para justamente fazer uma atividade contrária à República Brasileira. Aí a situação é absolutamente abjeta, o que mostra o caráter dessas pessoas, né? E não tem como a gente usar expressões mais leves, né? A gente poderia classificar esse grupo de uma cambada de vagabundos. É isso que eles são na essência da palavra. E aí, no meio da vagabundagem, surge esse tipo de situação. Nicolas quer destinar 180 milhões da Comissão de Educação para o Rio Grande do Sul, ou seja, educação, que já tem uma série de problemas, quer tirar dinheiro da educação para se colocar, para fazer aí um lampejo que não vai dar para absolutamente nada, né? O que não daria 180 milhões, não dariam para absolutamente nada. A questão o buraco é muito mais embaixo. É necessário que se coloque muitos recursos, e há recursos no Brasil? Existem recursos no Brasil, mas esses fazem parte de um tabu. Ninguém toca nesse assunto, nem mesmo o governo atual. E nós temos esse papel aqui de provocar o governo, né? De entrevistar o presidente da República, questionar o ministro da Fazenda, questionar o presidente do Banco Central, questionar os meios de comunicação, questionar os partidos. Por que esse assunto da dívida pública no Brasil, que tem também uma parcela de grandes tomadores dos lucros, né, provenientes dessa dívida fora do nosso país, por que esse assunto não é colocado? Por que se não negocia? O presidente da República sempre foi um grande negociador.
Por que ele negocia esticar essa dívida, dar uma suspensão? Olha, vamos conversar aqui, nós estamos gastando mais de 40% do orçamento do nosso país só para pagar juros. Vamos tentar dar uma esticada, vamos reduzir isso para 20%, vamos remanejar para frente, vamos dar uma questionada aqui, vamos conversar com os credores. O que dá para fazer para salvar o Estado do Rio Grande do Sul e salvar o nosso país, né? Porque as situações vão ficar mais complicadas agora, porque o Estado do Rio Grande do Sul é um grande provedor de alimentos no nosso país. E com o que aconteceu lá, nós vamos ter uma escassez muito grande de alguns alimentos, de carne, arroz, foi para o brejo, enfim, literalmente, né? Então, os preços tendem a subir aqui no Brasil. Isso vai resvalar no governo Lula, não tem a menor dúvida. O consumidor final não quer saber se o Rio Grande do Sul está tendo chuvas, enchentes, não. O arroz vai subir, ele vai reclamar com o governo. Que, de um certo modo, é até legítimo, né, do cidadão, enfim, reclamar das autoridades. Bom, mas é o seguinte, a gente vê essa patifaria aqui. Nicolas quer destinar 180 milhões da Comissão de Educação para o Rio Grande do Sul. Gente, eu vi o seguinte, eu acompanhei as redes sociais de Nicolas Ferreira, ele deu uma escondida que ele estava nos Estados Unidos, né? Ele cuidando do povo de Minas, mas lá longe falando mal do povo brasileiro e botando mais uma graninha no bolso, né? Sobre essa questão de dívidas, né? Me ocorreu aqui um pequeno especial feito onde o protagonista é o Tim Maia e na sua irreverência, há muito tempo atrás, ele tocava nessa questão da dívida pública, né? Uma coisa incrível, né? Essa fala de Tim Maia poderia ser mais reverberada. Eu vou colocar aqui só um trechinho para vocês, que eu acho que tem a questão de direitos autorais. Eu não sei se dá para passar bastante, tá? Mas esse trechinho aqui eu acho que dá para passar. Vamos lá. Outra coisa, que dívida externa é essa? Que dívida externa é essa, cara? Que dívida? Eu tenho culpa? Tem culpa eu, dívida externa. Leva! Então, é uma questão que o Tim Maia colocou meio de, assim, numa reverência total, mas é uma questão concreta, gente. Não é só para tratar no campo da especulação, não, né? Aqui uma foto do senhor Dallagnol, que estava lá nessa comitiva dos negacionistas. Gente, todo mundo pago com dinheiro público para falar mal do Brasil, né? E aí é o seguinte, eles vendem para a Patuleia, que o segue, a ideia é que isso está tendo uma reverberação, que o mundo está sabendo que o Brasil está passando por uma ditadura. Será que tem alguém lá no Rio Grande do Sul agora que está tendo problemas concretos, que está com essa ideia que o Brasil está passando por uma ditadura, que esse é um problema no Brasil, que essas pessoas agora têm que cuidar da liberdade de expressão que está sendo atacada no nosso país? Cadê o senhor Elon Musk, o bilionário dessa gente aí? Ele fez algum comentário? O inelegível conseguiu algum dinheirinho? Aliás, o inelegível, ele fez alguma doação para essa história toda, né? Para tentar minimizar? Não. Só jogando contra. Lá no parlamento norte-americano, é óbvio que os parlamentares que foram para lá, os extremistas, eles foram humilhados, porque é uma questão básica. Oficialmente, nenhum Estado vai interferir na política interna de um outro Estado. Nos Estados Unidos, né, a gente sabe da história, né? Quando eles querem fazer algum tipo de interferência, eles vão e não perguntam a ninguém. Aí, enfim, e os argumentos, eles bolam o argumento. Mas nesse momento, se tem uma coisa que nem democratas nem republicanos nos Estados Unidos estão preocupados, é com a existência, segundo dizem os extremistas de direita, de uma ditadura aqui no nosso país. E aí é o seguinte, eles foram desmoralizados, já tem vários vídeos aqui, a deputada falando, olha, exatamente isso que eu disse para vocês, deputado democrata, que o Congresso norte-americano não é espaço para discutir a democracia ou solução de problemas democráticos internos de outras nações, né? Então esses lunáticos gastaram dinheiro público para isso, enquanto o povo do Rio Grande do Sul concretamente está precisando de atendimento. E o governo Lula está desempenhando todos os esforços, né? Está desenvolvendo todas as atividades possíveis e imagináveis, e usando algumas até criativas, para ajudar a reconstrução e a condição atual do povo gaúcho, né? O inelegível publica o seguinte, no meio dessa história toda, ele publica aqui o vídeo de um cidadão que está lá na Inglaterra, criticando que essa questão no final da história, né? Para salvar o mundo, a realidade é que o discurso de cuidar de meio ambiente é um discurso que favorece os países ricos, né? Aí ele coloca um post aqui de um cidadão falando lá em Londres que o consumo de produtos caros continuam a acontecer enquanto o povo está passando por dificuldades. Evidentemente, né?
são vigarices que vão sendo colecionadas, né? Logo o inelegível, que ficou irritado, que foi acusado de quando teve a enchente na Bahia, ele estava andando de jet ski na Bahia. De fato, ele acabou indo para a Bahia, mas muitos dias depois de um bombardeio de críticas para fazer absolutamente nada, né, em relação ao que aconteceu. Isso aqui é o filhote do inelegível falando nos Estados Unidos, que, olha só, sucesso total. Acabou agora a tão esperada audiência nos Estados Unidos que pode mudar o rumo do Brasil. Fala sério, rapaz, você anda tomando alguma droga? Falando português, claro, você anda bebendo, anda misturando remédio tarja preta com algum tipo de entorpecente? Porque o nível de imbecilidades, o nível de alucinações que esse deputado fala é um negócio muito sério. Ele faz isso, a gente não sabe se está no campo demencial ou se está no campo da vigarice. Dos dois modos, né, o resultado final é sempre muito negativo, né? Aí vai, que coletiva de imprensa, uma mensagem para o mundo, é chegar a hora de lutar novamente. O mundo não está preocupado com as inutilidades, com as cretinices, com as alucinações, com as bandidagens que vocês estão fazendo. Aquele entrevista coletiva. Não tem um organismo de imprensa nos Estados Unidos que noticiou a ida desses patifes lá para tentar atacar a democracia no nosso país, enquanto nós estamos passando as situações que nós estamos passando, né? E aí ele coloca aqui, está lá num congresso, num evento chamado The Conservative Caucus, que é uma associação de extrema-direita nos Estados Unidos, que tem um canal da internet, foi o único lugar que eles foram ouvidos, que, dentre outras coisas, postula pelas pautas extremistas de direita, negacionistas e mais, né? Eles querem tomar o canal do Panamá. Essa é a bandeira dessas criaturas aí, desses patriotas aqui que foram lá nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o colega jornalista Fábio de Sá Silva, ele também foi ouvido lá, né? Ele é colunista do Intercept. E ele detonou esses cretinos que estavam lá, né? Mostrando exatamente toda a sequência que aconteceu, que no Brasil as pessoas que estão ali defendendo a ditadura. Mostrou uma foto do Vladimir Herzog, que foi assassinado, né, pela ditadura, com o filhote ali, com o neto do ditador ali escutando todas as coisas, né? E nessa audiência, eu acho que quando dá o plano aberto aqui, ele fala da tentativa de colocar bomba no aeroporto. Deixa eu ver se eu coloco aqui no plano aberto. Ele coloca aqui, ó, dizendo que toda a sequência que teve, gente, foi um desmonte total. E ele falou isso, aqui dá para ver melhor. Acho que dá para compartilhar com vocês aqui. Aqui é o seguinte, ele está falando do lado do neto ditador Paulo Figueiredo. Mais à frente está aquele jornalista da fake news, né? O Michael Schellenberg lá. E atrás está aí a galera, né? Do bonde do dinheiro público, né? Tá a Bia Kicis, tá ali tá o Gustavo Gayer, tá o Nicolas Ferreira, tá o senhor Giral, né? Tá todo mundo ali nessa mamata. Ao invés de estarem numa causa, né, causa pública, estão ali para serem humilhados no final da história. Bom, eu quero fechar aqui esse nosso papo com vocês, levantando mais uma vez essa questão. Eu acho que essa crise, ela acende a oportunidade, essa tragédia no Rio Grande do Sul acende a oportunidade de nós questionarmos o que é feito com o orçamento da República Federativa do Brasil. Quais são as prioridades que o nosso país tem em relação ao povo brasileiro? Se as prioridades elas são apenas para se remanejar recursos já escassos, sem tocar nesse tabu, ou é hora da gente provocar o presidente da República, o governo Lula, os economistas, os veículos de comunicação, a sociedade de maneira geral, para essa questão? Como é que é? Nós vamos deixar o povo gaúcho à míngua ou vamos tirar dinheiro de outras partes, de outras áreas do orçamento, que vão deixar outras situações mais deficitárias nesse país nosso, tem um abismo social gigantesco, para não mexer no dinheiro de banqueiros, dinheiro de juros, de dívida, como disse Tim Maia, dinheiro esse que a gente não sabe, ninguém sabe exatamente como é que surgiu e por que ele é um assunto tão inquestionável, né? Exceto aqui no nosso portal, né, gente? Mais uma vez eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, tem muita coisa acontecendo. Tchau!